Graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Hoje, graças a Deus, estamos aqui mais nessa oportunidade para aprendermos juntos de um texto e de um tema muito importante para as nossas vidas, que é: em Cristo toda maldição ela é quebrada. A Bíblia nos diz no livro de Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 13 e 14, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por intermédio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Meu amado e minha amada irmã, é muito fundamental e importante para as nossas vidas o que Cristo fez por todos nós. Ele levou sobre a cruz do Calvário. A Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro, ele é maldito. Então, Jesus se tornou maldito por causa de mim, por causa de você e por causa da humanidade toda. Por isso, ele foi até a cruz do Calvário para quebrar toda essa maldição que já estava determinada para as nossas vidas. Mas ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por cada um de nós. Sendo assim, muitas pessoas vivem ciclos repetitivos de dor, fracasso, vícios, doenças emocionais e espirituais e se perguntam: por que isso sempre acontece comigo? A Bíblia nos mostra que o pecado gera maldição, mas também revela que Jesus já pagou o preço para quebrar toda maldição na cruz. E hoje vamos entender o que gera maldição, como ela é quebrada e como viver debaixo da bênção. Aleluias, graças a Deus por isso. Em primeiro lugar, a maldição tem uma origem. Deus falou com Adão e Eva: olha, da árvore do fruto que tem no jardim, vocês não vão comer. Pode desfrutar de tudo que está ali, menos da árvore que está lá no jardim. E a Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 17, e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, e maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, a desobediência de Adão fez com que toda a humanidade pagasse o preço devido à desobediência. Então a palavra do Senhor nos diz que por causa da desobediência veio a maldição, e a desobediência gerou toda essa situação, de forma que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, da desobediência, porque ela trouxe a maldição. E a maldição é consequência de quê? Da rebelião contra Deus. Caim, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 11, foi amaldiçoado por causa do pecado. Acã, lá em Josué, capítulo 7, 24, versículo 24 a 25, a desobediência trouxe derrota para toda a nação. Na casa de Eli, em 1 Samuel 2, 31 a 33, as consequências por negligência espiritual. Dessa maneira, o princípio onde há pecado não tratado, há portas abertas, razão pela qual nós precisamos de fechar todas as portas, não deixar nenhuma legalidade para o inimigo intervir ou trazer qualquer tipo de maldição contra as nossas vidas. E em segundo lugar, Jesus se fez maldição por nós. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo
de número 3. Gálatas 3, que diz assim, 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deus já quebrou toda a maldição contra a nossa vida, contra a vida de cada um de nós. Lá na cruz do Calvário, ele pagou o preço para que eu e você ficasse livre de uma vez por toda. E olhando ainda lá para o livro de Isaías, no capítulo de número 53, versículo 5, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Tudo ele levou na cruz do Calvário para que eu e você fosse livre das enfermidades, das dores, de todo o mal. Porque o Senhor já levou sobre a cruz. Para isso nós precisamos de ter o Senhor em nossa vida, para que nós possamos, de fato, tomar posse de todas as bênçãos da parte do Senhor. Na cruz, houve uma troca. Ele levou a maldição e nós recebemos a bênção. Oh, aleluia! Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Jesus levou na cruz a maldição para que eu e você recebesse a bênção da parte do Senhor. A cruz é o maior ato de quebra de maldição da história. Exemplo poderoso era o símbolo de maldição. E Jesus transforma esse símbolo de maldição em um símbolo de salvação. Por causa da cruz, por causa da morte de Jesus, nós fomos alcançados pelo poder da grande misericórdia do Senhor para com todos nós. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. E assim, meu irmão, minha irmã, eu quero determinar nessa oportunidade. Nós vamos dividir esse aprendizado, esse estudo hoje em duas partes. Essa foi a primeira parte. E amanhã nós vamos dar continuidade na segunda parte. Mas eu não posso deixar de forma nenhuma de dizer para você: fecha todas as portas. Onde houver legalidade, o inimigo atua. Onde haver porta aberta, o inimigo atua. Então, nós precisamos de fechar todas as portas. Deus já te libertou das enfermidades, das dores. Deus já te deu a oportunidade de você alcançar os céus por intermédio de Jesus, aceitando de todo o seu coração e se posicionando na fé. E sendo assim, vamos orar e lançar fora todo o mal, tudo aquilo que aflige a sua alma, a sua vida, toda palavra maldita contra você, nós vamos quebrar na autoridade do nome de Jesus agora, orando ao Senhor. Vamos orar todos no nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa oportunidade e como ministro do Senhor, eu determino agora na autoridade do nome de Jesus que seja quebrado toda malabassubinai, toda maldição agora, toda a ação do diabo, toda a ação das trevas seja quebrada, porque o Senhor já levou sobre a cruz e já nos libertou e já quebrou toda a maldição que estava projetada para as nossas vidas. O Senhor já quebrou lá na cruz do Calvário. Pai, e é no poder dessa palavra que eu determino na vida desse irmão, dessa irmã, desta família, de todos aqueles que são acusados, que o inimigo tenta achar um meio e uma forma para tentar impedir a vitória do Senhor e a bênção. Mas agora, eu repreendo agora e lanço tudo nas profundezas do abismo. E eu determino a bênção do Senhor e a vitória, para a glória do Pai,
do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, nós oramos e te agradecemos o Senhor nessa oportunidade, no nome de Jesus. Graças a Deus. Meu irmão, não perca essa grande oportunidade. Procure uma igreja mais perto de sua casa, porque lá Deus tem um homem de Deus e uma mulher de Deus que tem uma palavra também para o seu coração, para a sua vida e para a sua família. E amanhã vamos dar continuidade ao nosso estudo, na segunda parte, e que esta palavra fale muito ao seu coração. E na autoridade do nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Receba ela no nome de Jesus, porque Jesus já quebrou toda maldição lá na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você e sua família. Inscreva-se no canal, compartilha com mais pessoas que precisam de receber esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.